Hoje eu vou comentar como tem sido usar IA de código na prática. No caso, eu estou usando o Codex da OpenAI e acho que nesse vídeo aqui também tem dicas boas para quem está na área ou quem estuda, né, começar a testar os agentes de código, né, mas sem medo de ficar para trás ou de fazer código ruim. Só para confirmar, né, eu vou só comentar, eu não vou mostrar código necessariamente do que eu estou fazendo aqui. Tem uns códigos que eu não consigo mostrar ainda. Tenho feito 2 projetos de código diferentes. Um deles eu já mostrei no canal aqui algumas coisas, é um rastreador de links, né? E um outro que eu tenho feito também no Codex é esse site para esse mesmo canal. Eu tenho um canal à parte, então estou aproveitando a velocidade da IA para testar e para poder fazer essas 2 ferramentas que vão me ajudar na criação de conteúdo. Comentando assim sobre a ferramenta, né, sobre o Codex especificamente, ele é o primeiro, não, acho que é o segundo que eu estou testando. Eu já tinha pego também acho que o Cloud, testei bem pouquinho para poder ver como é que funcionava. Pelo menos baixei assim, dei uma olhada inicialmente com o que ele tem de gratuito e achei que ele tem semelhanças com o Codex, né? Todos eles estão caminhando para uma direção parecida, agêntica, mas eu vejo que alguns no uso, né, na organização fazem diferente. O Codex tem os modos, né, de escrita, quando você quer planejar algo. O Cloud também tem algo assim, né? Uma forma de você separar o momento que você está planejando a escrita e o momento que você está escrevendo de fato. Então, mas é o Codex que eu mais testei assim e vejo muita vantagem no meu caso especialmente, porque eu já tinha a assinatura do ChatGPT, da OpenAI. Achei muito fácil, porque bastou eu entrar no site, baixar o cliente, né? Já conectei com minha assinatura de ChatGPT e achei muito rápido, tudo muito fácil de começar, né? Ele te pergunta, você quer monitorar uma pasta específica, quer olhar os arquivos, né? E daí, uma vez que ele tem isso no contexto, que ele tem memorizado, ele começa a realmente... Ele está disponível, né? Você pode... Ele tem algumas sugestões também de começo, você também pode fazer. Mas como eu já sabia uma boa parte do que seria esse início do meu sistema, não cheguei a usar assim dessa forma. Mas muito fácil, né? Bom para quem já tem um ChatGPT, uma assinatura, com a mesma você já aproveita o mesmo investimento que você fez. Daí uma vez que você tem tudo configurado no seu computador, e eu acho que eles fazem principalmente... Eles sugerem que você use as versões de desktop, né? Como eu estou usando aqui, estou no meu PC de casa. Então, com esse cliente em mão, né? Tudo configurado. Mas e aí, né? Como é que faz? Você que nunca viu, assim, que não tem muita noção ou quer se preparar um pouco antes de começar a mexer com Codex, né? O que você faz com esse campo de texto que tem na sua frente agora, uma vez que o seu projeto está pronto para ser trabalhado, né? Bem, você pode... Tem gente que começa... vou escrever uma frase aqui pedindo... sei lá, cria uma cópia do Uber pra mim. E aí tudo fica pronto, né? Na verdade, não é bem assim, né? Eu não usei exatamente esse prompt, mas eu escrevi por cima, né? O que eu queria fazer com o meu rastreador, especialmente tentando planejar, né? Usando as palavras certas no prompt para planejar, porque eu sinto que outras ferramentas acho que protegem mais esse comportamento, né? Eles fazem um modo em que você está planejando e o outro modo em que você está implementando. No Codex, se você escreve, se você não toma cuidado, ele pode entender que é para implementar já e ele já segue fazendo. Então foi muito importante ter um papo por cima, assim, superficial, mas para detalhar, começar a especificar o que eu queria fazer com essa ferramenta, né? Qual era o objetivo final dela, o que eu queria ou o que eu não queria feito nesse momento, né? Quais eram as minhas preocupações com segurança, com entrega, porque eu queria já colocar a ferramenta no ar e poder testar, coletar dados reais pro canal e poder ver as coisas. Mas se você não faz dessa forma, né, as coisas, o Codex ele começa a escrever desordenadamente, ele escreve muita coisa. Eu fiz um teste assim, né, e eu abri um outro projeto e falei por cima assim umas coisas que eu queria, como se eu já quisesse executar. E eu sinto que ele gastou muito contexto. Primeiro que ele também saiu executando, implementando
direto. E quando eu fui ver o código bem sem estrutura, então o que tinha escrito de HTML, por exemplo, era bem desestruturado, não tinha muita ordenação. Eu notei que do jeito cru, se você vai sem se preparar muito, se você não entende muito sobre contexto, sobre especificação, a sua IA ela não vai te entregar o código que você está esperando, né? Muitas vezes ela vai escrever de forma desordenada, ocupar o contexto inteiro, acabar com seus tokens, né? Ou seja, se você escrever qualquer coisa, e eu vi na prática comparando um começo mais ordenado, né, com outro começo de projeto mais assim, sem muita regra, eu vi que token, né, limite de uso, ele consome, né, muito rápido. E ainda por cima, você recebe algo genérico que não é nada do que você está querendo, né? Muitas vezes você quer uma solução específica. Então, logo no começo do uso, eu já percebi essa necessidade de como a gente precisa ser específico. E não é nada novo, na verdade é algo que as pessoas já carregam do uso do ChatGPT, né, de IAs horizontais, de propósito mais aberto. Desse tipo de ferramenta, eu já tinha notado, como eu usava para código antes, que não bastava só falar as coisas, né? Quanto mais detalhe você prover, mais rica é a resposta, mais rica é a interação que você tem com a máquina. Então a primeira melhoria que eu pensei em fazer no meu código foi, trazendo dessa prática com o ChatGPT, foi prover um contexto melhor, né? Prover um pouco mais de informação para delimitar o escopo, para que ele não se perdesse escrevendo um monte de coisa. Então eu ditei para o ChatGPT o que eu queria criar naquele momento, né? E ele já foi perguntando, né, numa das primeiras interações, se eu queria usar uma spec, se eu queria organizar o nosso aprendizado, aquilo que a gente tinha conversado informalmente, como uma especificação. E aí, pô, né, legal, já tive ali um primeiro contato com essa ideia de specs, né, dentro do fluxo de codar com IA. A spec não é um termo novo, né, nada novo, mas é algo que a gente conhece muito da programação, né, quando você separa aquele tempo do projeto para delimitar o que precisa ser desenvolvido, os limites, né? O que significa que funcionou, o que não funcionou. É uma especificação, né, de código. E eu achei muito legal porque depois da gente discutir, eu vi que a spec final que o Codex criou para as primeiras tarefas, né, ele já foi sugerindo também quebra sequencial. E eu achei que já ficou de alta qualidade, assim, ele documentou comportamento final desejado, como implementar, o que não deveria ser feito, né? Exemplos, critério de aceitação. Então, eu achei que ficou muito mais robusto, né? Implementar dessa forma, né? Mas também ficou mais claro na leitura, eu acho, né? O que precisava ser feito. Ou seja, rapidinho eu percebi que nesse novo paradigma, né, de agentes, o ser humano, ele está mais como orquestrador, né? A gente está mais aqui para, sim, coordenar tarefas, mas delimitando o escopo, delimitando qual é a forma de atuar, onde deve atuar, com que preocupações deve ter. Ou seja, a gente pode fazer um pit stop aqui no meio do vídeo, já aprendendo alguma coisa, né? Já trazendo como uma reflexão, que vem desde IAs horizontais, mas IAs de código, e eu acredito que vai funcionar para IAs verticais também, que é você prover o máximo de contexto possível, de detalhes, né? Ser bem específico. E uma dica legal é você pode falar para o ChatGPT ou para o Codex para ele te fazer perguntas também, né? Caso ele precise de mais detalhes. Eu acho uma forma legal de você se orientar e se organizar, além do estudo, claro, além da noção de arquitetura, mas é também perguntar a ele, olha, o que você precisa saber de mim para que a gente escreva essa especificação ou para que a gente implemente esse código. Então, seja mais específico, né? Dê mais detalhes que vai funcionar muito bem. Então, eu levei essa primeira especificação escrita, né? Toda bonitinha, com o que precisa ser feito, como se fosse, né, aquele trabalho maneiro que sai de uma planning, que sai junto com o Product Owner, quando tá tudo bem especificado. Eu levei isso, submeti esse prompt e achei muito legal. Eu vi o agente codar muito rápido. Aqui é a parte que o queixo cai, né, pessoal? Ele, em 2 minutos, né, ele codou várias coisas que eu levaria, assim, muito tempo. Eu levaria vários minutos, né, para pensar, para poder pesquisar na documentação. Eu acho que isso é um trabalho que a gente tem, que é muito comum, né,
a ferramenta ela vai nos ajudar, né? Lembrar de métodos. Às vezes você sabe, eu tenho que implementar aqui uma nova página que é uma estrutura de componentes em React, por exemplo. Então, às vezes você tem que lembrar tudo que está escrito, como é escrito, né? E muito bom que o Codex busca isso nas documentações verdadeiras, junto com o que ele já foi treinado, e consegue escrever bem rápido isso pra gente. É realmente um ganho muito grande que não tem como voltar atrás. Eu não acredito que o mundo do código vá voltar atrás assim, a gente vá programar tanto mais manualmente, sabe? Pelo menos em projetos menores como esse aqui, né, que eu estou mostrando, que tem uma realidade completamente diferente aí de projetos grandes, de muitas e muitas linhas de código. O loop principal de trabalho para mim, né, vendo esse exemplo inicial da escreve especificação e implementa a especificação, escreve spec e implementa spec, eu achei esse loop de trabalho muito interessante, né? Então eu escrevo, itero essa descrição até eu ficar satisfeito, até eu sentir que ela descreve tudo mesmo que eu preciso, tudo que eu imagino, ou pelo menos a gente passa em pontos que podem ser melhorados depois, né? E aí você implementa, pede para que ela implemente, pede para que a ferramenta teste. Isso é muito legal também, é possível fazer. O Codex consegue abrir o próprio navegador ao lado e fazer interações, né? Parecido com as ferramentas que a gente usa de testes, né? Tipo, achei interessante, isso me lembrou coisas como Cypress, sabe? Que você pode programar como vai ser o uso, né? Que é muito interessante para teste. Então, já consegui ver ele trabalhando dessa forma e sabendo também que era possível implementar TDD ou alguma outra coisa que eu quisesse, mas eu mantive o escopo mais fechado, mais simples, né, no momento. Então eu realmente acredito que o loop de programação daqui para frente é esse, é revisar a arquitetura, ter uma noção, né, descrever spec, iterar, implementar, testar, né, por você mesmo e também pedir para que a máquina teste e despachar o código, né, e fazer e subir ele na nuvem. Eu realmente acredito que em um certo momento a gente, como programador, vai estar mais regindo com regras e comandos do que atuando diretamente. Eu também já tinha uma noção, lendo e-mails de um cara que eu gosto de acompanhar, eu vejo algumas coisas dele, acho muito interessante, que é o Lucas Faria. Acho que é o cara do nagringa.dev. Então, com ele, vendo a newsletter dele, o que ele estava falando sobre IA, eu descobri que era possível, além do contexto, né, que eu já mencionei, a dica 1, é também possível você impor regras para essa IA, né, que elas melhorariam os resultados. Então, me faz pensar que é parecido com as specs, né, que eu acabei de falar, mas mais associado assim, a delimitar dentro do domínio de software, sabe? Dentro de como vai ser a execução. Então, eu voltei para a documentação do Codex, olhei no site, e é uma coisa que é sempre bom a gente fazer quando se sente perdido, quando tem dúvida, né? Fui lá, dei uma fuçada e eu descobri qual seria essa próxima melhoria, né? Que o Codex mantinha disponível, que ele tem para você usar e que esse cara que eu falei, ele já tinha mencionado, o Lucas, que são esses arquivos de configuração para agentes. O que são esses arquivos? Eles são instruções, né? Tem várias instruções em sequência, geralmente escrito como Markdown, né? E eles descrevem como o seu agente deve agir quanto a cada área importante do software, né? Ou do processo. Então você pode criar vários arquivos, tipo um de mais alto nível, né? Como um agent.md, né? agente.md, onde tem objetivos, o que priorizar, escopo, stack do seu projeto, definição do que é sucesso, né? O que são... Pô, tinha uma palavra até que eu não conhecia, que ele chamou de non-goals, que é as coisas que eu entendi que é as coisas que você não quer que aconteça, né? Também que fique claro na especificação, nessa documentação. Então, esse jeito de você deixar um arquivo que é específico para o agente de IA ler, muitas vezes é um arquivo que vai junto com o código, ou então ele está numa pasta separada, né? Uma pasta, eu acho que o Cloud ele faz .cloud, o Codex, se eu não estou enganado, também tem algo assim, né? Então ele já sabe que deve procurar certos arquivos em um certo nome de pasta para ele descobrir se tem instruções mais específicas, né? Então
isso enriquece muito, poder ter esses novos arquivos para ajudar, né? E como eu estava dizendo, tem o agents, tem esse agent que é um arquivo principal que define coisas bem alto nível, mas você também pode ter outros arquivos para arquitetura, para testes, para deploy e putz, muito mais, né? São várias possibilidades aqui de dizer como a gente vai atuar. Como eu estava dizendo, né, comparando com o cloud, esse é o tipo de conhecimento que vale a pena você adquirir aqui agora usando no Codex, porque você também vai transpor ele para outras áreas, para outras ferramentas, seja o cloud, seja um Copilot, o que quer que seja, você vai poder... Eu estou vendo que todas as ferramentas estão indo nessa direção. Então, é um dos conceitos que você vai aprender e que vai valer muito a pena porque você consegue levar para outras ferramentas. Assim como você aprende uma linguagem de programação e consegue usar coisas muito parecidas em outras para resolver os mesmos problemas. Os métodos são muito parecidos, né? Então, posso comentar aqui por cima alguns que eu usei, né, até agora. Acredito que tem uns que eu achei mais útil até então, né? Esse agent que eu estava falando. Então você cria um arquivo agente.md e dentro você coloca instruções, né, para o agente, muitas vezes é escopo, stack, né, como eu estava dizendo, mas também você pode usar um arquitetura, né? Você pode pôr esse arquivo também. Fiz um desse, ficou muito legal. E ali eu delimitei coisas como esse projeto é simples, então eu quero fazer com um Node, né, sem muitos frameworks, sem muita coisa por cima ainda, mas fazendo coisas de forma modularizável para que eu possa expandir depois. Mas ali nesse momento da arquitetura eu delimitei que não precisa ser muito complexo, não precisa, né, ter muitas partes móveis assim, pode ser simples para que eu possa já lançar a aplicação e conseguir dados. Então eu mantive HTML, CSS, JavaScript. Também teve um que eu comecei a usar que eu acho que é importante, é desses que eu acho que é o básico que importa, sabe? É um code style. Esse arquivo, eu sinto que se você não... Pode parecer que não é tão importante ter um arquivo de estilo para o código escrito. Mas eu comecei a codar o Codex ele endoidou. Ele começou a escrever tudo muito bagunçado, sem regra, né? De lint, sem um prettier. Então, nesse arquivo você também pode especificar esse tipo de coisa em mais alto nível para que ele entenda como é que esse código deve ser escrito. E eu acho que é bom você fazer desde o começo, você tem uma noção disso, porque senão você vai ter que rever o seu projeto depois, vai ter que pedir para o Codex reescrever. Então eu acho que vale a pena mexer, criar esse logo antes que vire muita bagunça. Daí, no meu caso, né, e para o seu caso, se o seu projeto é público, como o meu, você pode ter também um arquivo de security, então tem dicas de segurança. Eu também conversei, fiz um planning, né, em alto nível com o Codex. Em alguns momentos também pedi ajuda do ChatGPT para me lembrar, né, e usando dados reais, pedi para que ele considerasse, olha, a minha aplicação é simples, mas ela vai estar pública, ela vai estar numa VPS, tem um domínio. Eu expliquei tudo que eu tinha e que eu queria basicamente lançar sem ter dor de cabeça, sem que o meu servidor, a minha aplicação fosse explorada, tivesse vulnerabilidades. Eu queria lançar e mesmo que não fosse perfeito, que tivesse algo já interessante para que eu só expandisse no futuro depois. Então foi legal que ele já sugeriu o que? Rate limiting nessa API Node. Então garante que alguém mal intencionado não vai ficar abusando, né, fazendo requisição demais nessa VPS baratinha. Mas isso, é claro, é só uma das coisas, né? Tem rotas protegidas, tem autenticação do jeito que eu fiz. Mas é mais para você ter noção que você pode ter regras de segurança no arquivo e isso também vai te economizar muito tempo, vai te ajudar demais. Outro arquivo que eu também criei foi o de deploy, né? Estou falando de projeto público, isso tem que ir para a nuvem, isso tem que ir para algum lugar. Então, fiz uma mistura, mais uma vez, tive uma conversa em alto nível e fui revisando, mas eu pedi para ele que o meu deploy fosse simplificado, que eu usasse na minha VPS da DigitalOcean, no caso, e o meu repo está no GitHub, então seria mais fácil usar GitHub Actions. Então, numa conversa assim, a gente chegou num conjunto de regras e o meu deploy está muito fácil de fazer. Se é que tem alguma coisa diferente, né? Eu executo manualmente e o Codex me lembra, mas a maioria das coisas tem script, eles rodam. Então,
achei muito legal também ter esse tipo de auxílio. Assim como testing, né? Se você quiser começar a sua aplicação já mais robusta, você pode ter um arquivo de teste. Nesse caso, eu não tô com uma suíte de teste sendo escrita no momento, cheia de coisas, mas eu acho que é muito importante se você vai fazer um código público que você leva a sério, sabe? Que é da sua empresa, é do seu trabalho, né? Teste ainda mais no mundo de IA, em que é tudo escrito tão rápido, que você tem equipes grandes e que todo mundo agora está escrevendo extremamente rápido. Eu acredito que delimitar bem a escrita e a retrocompatibilidade, né, para que as coisas não quebrem, é mais uma oportunidade aqui. Faz o teste do arquivo de teste. E o que eu acho que é um bom extra que eu estou experimentando aqui também, que é um arquivo de learn, né, de aprendizado. Cara, esse aqui foi mais uma sugestão do Codex, mas eu também tô testando, né? Na teoria eu consigo ver o potencial desse arquivo, que seria um lugar para você armazenar os aprendizados, você pedir para o ChatGPT ou para o Codex memorizar, estudar o que foi aprendido, o que funcionou, né? E gravar isso num arquivo, esses aprendizados. Então eu vejo o potencial disso, eu estou usando e vejo que ele tirou conclusões interessantes que, bem, na teoria é isso, é para impedir que os mesmos erros sejam cometidos no futuro, né? Garantir que o projeto tem um sistema de aprendizado por trás. Mas eu não sei se na prática, em projetos grandes, né, se isso aqui realmente é sustentável, né? Se dá para continuar fazendo isso aqui por anos e anos e se vale a pena. Mas eu acredito que é um bom extra, é algo que eu estou testando, um arquivo de aprendizado. E é isso, falei um monte, falei desses arquivos, né, agente, arquitetura, estilo de código, segurança, deploy, teste, aprendizado no projeto. E você pode fazer muito mais do que isso, você pode ter para as várias áreas diferentes do seu código, você pode ter algo descrevendo front-end, pode ter algo descrevendo a UI, né, a interface do usuário. Você pode fazer várias coisas, descrevendo a relação com o banco de dados também. E só de implementar esses arquivos, né, foi um passo que eu fiz. Eu criei uma versão desse arquivo para o meu projeto. Cada um desses aqui, né, tem um arquivo de arquitetura, um de estilo, né, de segurança, tem um de cada. E eu senti que ficou muito mais fácil também de eu acompanhar o progresso que eu estou fazendo à medida que eu vou codando, porque a ferramenta dele já fica bem grande, né, no momento. Então, quais são os próximos passos que eu acredito que para o meu uso de Codex, para o meu aprendizado de IA agêntica, e que se você está num nível de progresso parecido com o que eu estou, num momento parecido, eu acredito que daqui em diante eu preciso aprofundar mais em coisas como spec-driven, né, design, que seria esse paradigma de codar aplicações, né, baseado na especificação primeiro, gerando a especificação primeiro, né, tendo isso como uma das fontes de verdade do projeto. Tem um outro termo que eu estou vendo, tem dois termos aqui que eu estou vendo em toda a parte que eu preciso mergulhar mais, que é o harness, que seria... Cara, eu não faço ideia, na verdade, mas que ele seria um contraponto ao spec driven, pelo que eu entendi, muito por cima. E um outro termo também que é o MCP, que é... Eu acredito que é o protocolo de como as aplicações comunicam com IA, se eu não estou enganado. Mas é aqui, eu estou falando mais, né, por cima, o que são termos que você também vai conhecer lendo sobre o assunto, né? Você vai se deparar em breve, se é que você já não sabe, e que são o meu próximo passo também. Pode ser que em vídeos futuros eu fale desses assuntos. Então, quais são as conclusões que eu tirei disso aqui? Eu acredito que IA aumenta muito a capacidade de entrega das equipes, dos programadores individualmente também, né? Agora o Engineering Manager não tem como escapar, vai ter que codar também, que está na mão dele a possibilidade. Mas tá aí para quem se dispõe, né? Esse vídeo aqui, essa ideia também é sobre você não ter medo e você entender o que são os bons primeiros passos para você testar, você saber que você não precisa ter medo de IA, vale a pena mergulhar, porque o mundo não vai ser mais o mesmo depois dessa tecnologia, né? Eu notei também, eu concluí que o seu prompt precisa ser bem específico, né, para você conseguir guiar a IA para o melhor resultado possível. E fica mais fácil agora padronizar a construção de software com essas regras, com esses arquivos. Eu sinto principalmente que
vem muito para ajudar, porque o nosso cérebro tem um limite, né? O cérebro humano tem um limite máximo de contexto, de informação que você consegue guardar. E o robô é o seu companheiro aqui, ó. Ele está aqui do seu lado, ele está de olho no seu código para poder justamente te ajudar nessas tarefas mais complexas, né? Já que ele tem um cerebrão maior que o nosso, que guarda mais coisas. Então, eu vejo que esse é o futuro, né? Nós humanos guiando, orquestrando como as coisas vão ser. Mas claro que nem tudo é perfeito, né, nesse assunto, não é tudo positivo. Então eu tenho uns pontos de atenção que eu escrevi aqui também para me ajudar, né, e que eu percebi que também pode te ajudar, que é você não pode deixar de se aperfeiçoar, né, nos fundamentos, né, no que é o JavaScript por baixo, o que ele resolve, para que ele é bom, como é que se arquiteta JavaScript, seja pequeno ou grande, né, em que momento você usa um TypeScript. Enfim, nós ainda precisamos ser os donos dos fundamentos, né, do macro, da visão de cima, para a gente poder reger bem as ferramentas e não ser dependente, né, na verdade. Se Anthropic, qualquer outra empresa, travar os modelos ou passar a cobrar muito mais caro, que é uma realidade que já está acontecendo, né, você não pode ficar refém disso, você não pode não conseguir codar só por causa disso. Os modelos eles estão mudando muito rápido, de preço e de regra também, viu? Regra de licença, fica de olho. Outro ponto de atenção é que hoje a IA ela é uma vantagem competitiva, é assim que eu enxergo. Amanhã, o que vai ser, né, daqui a um mês ou dois, um ano, amanhã a gente não sabe, né, se ela vai ser uma necessidade, se ela vai nos substituir, né, se vai ter esse nível de autonomia, mas o recado para o programador de hoje é que ele tem que agarrar isso como oportunidade, como vantagem mesmo para si. Agora você entrega muito mais, você consegue acompanhar um projeto tendo menos dor de cabeça. Abrace isso, conheça mais sobre isso. E se você deve pagar uma IA, olha, eu vejo como um investimento em trabalho, sabe? Como um eletricista que ele compra ferramenta. Tem uma ferramenta, não é bem um paralelo justo aqui, mas tem uma ferramenta que os eletricistas usam que ela consegue escanear a parede, e aí o cara muitas vezes ele sabe que ele precisa furar um lugar, ele já sabe onde ele fura sem precisar olhar. E isso custa caro, mas economiza muito tempo para ele. Então é o mesmo paralelo que você tem que ter aqui com as suas ferramentas de programação. Pô, você é estudante de programação ou você é um profissional, pô, você ganha o seu salário, você tem que reinvestir na sua melhoria, nas suas ferramentas. É a mesma coisa. Claro, como eu estava dizendo, né, cuidado com mudança de licença, de preço, de ficar dependente disso, mas é algo que você deveria ver dessa forma, eu acredito, né, para que você tenha longevidade na carreira e no mercado. E como é que você pode se beneficiar disso tudo, né, desse relato aqui? Eu espero que quem está querendo testar ou está se aprimorando nos primeiros passos, eu acho que assistindo aqui você pode ter uma noção de próximas coisas a fazer. Mas não só isso, tá? Eu criei templates de arquivos desses agentes que eu estava falando. Então, AgentMD, arquitetura.md, aprendizado, todos esses. Eu criei um template de cada, né? Para você testar aí, ainda essa semana. Caso você não tenha testado, você não conhece, não quer dar uns primeiros passos meio perdido, né? Então você pode baixar esses arquivos que eu vou disponibilizar no link aqui na descrição, e você pode pedir para o ChatGPT ou alguma outra IA da sua preferência te ajudar a preencher eles, né? O Codex no caso, melhor ainda, né? Ou o Cloud, que ele vai olhar os arquivos e a partir do que já existe, né? ou que você está escrevendo, a ideia que você vai começar, ele vai saber descrever o seu projeto, né? E vai te ajudar a implementar futuramente. Bem, eu espero que isso aqui te ajude a sair da inércia, né? E a te ajudar a testar mais dessa ferramenta que é muito maneira. E só de curiosidade, essa ideia de vídeo aqui, ela veio de um papo que eu tive com a minha irmã, que ela é desenvolvedora, ela tá saindo da faculdade de computação, ela é desenvolvedora júnior. Então, a gente tava tendo esse papo muito rico, assim, sobre IA, né? Trocando experiência. Eu já tenho um tempo de carreira, ela tá no começo. Então, se você quiser sugerir temas assim, né, quiser que eu fale de algum assunto específico, escreve aí nos comentários também, né? E eu quero muito saber o que você pensa disso, se você está usando Codex, Cloud ou qualquer outra ferramenta, né? Deixe seu comentário abaixo aqui, ó, porque você vai me ajudar demais, né? Ou me chama no LinkedIn,
porque a gente consegue ter uma conversa mais profunda sobre esses assuntos, né? Aqui no canal eu tô falando de tecnologia, mas eu também tiro um tempinho para falar de criação de conteúdo, que eu também tô fazendo aqui, né, nesse momento. E agora eu quero que você assista o vídeo que vai estar em algum lugar aqui da tela, né? Sobre como eu comecei a criar essa ferramenta de rastreamento para o YouTube. É um dos projetos que eu tô fazendo. Dá uma olhadinha.